O verdadeiro cristão, ele pode ter medo? Medo é falta de fé? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, se você não me conhece, eu sou Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre medo. Mateus, capítulo 14, versículo 27 em diante, diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Observando essa passagem onde Pedro anda sobre as águas ali com Jesus, a gente vê que ele, por alguns instantes, ele temeu. Primeiro ele acreditou, foi, chegou a um certo ponto onde ele temeu, afundou, porém ele chamou, né, por Jesus, Jesus veio e ajudou ele, naquele momento que ele não se sentiu estável, que ele parou para pensar, gente, onde que eu tô? Eu tô aqui andando sobre as águas, e as ondas iam e vinham, e ele temeu e começou a afundar. Só que na hora que ele começou a afundar, ele chamou por Jesus. Jesus imediatamente veio e ajudou ele. O que nós podemos aprender com isso? Existirão momentos na vida da gente que a gente vai sentir medo. Nós somos seres humanos. O medo é um sentimento humano, um sentimento normal. Porém, ele não pode nos paralisar. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender isso, acham que é falta de fé, né? Aí se julgam, né? Ou julgam o outro como falta de fé no momento de medo. Porém, o medo ele é um sentimento e ele existe porque ele é necessário. Um pouco de medo, às vezes, em algumas situações, por exemplo, o medo de errar para não sofrer uma consequência, o medo de colocar a mão no fogo para não queimar a mão. Nesses casos, o medo funciona como um mecanismo de proteção, para poder nos proteger de acontecer coisas ruins. Porém, às vezes nós nos vemos diante de situações onde nós temos que tomar uma atitude, fazer alguma coisa e o medo vem muito forte, quase que nos paralisa. E nesse momento a gente precisa clamar ao mestre. Eu mesma passei por uma situação no ano passado, né, onde eu estava tirando minha carteira de motorista e eu aprendi a dirigir na autoescola, não entendia nada de carro, nada, não sabia nem onde era o freio, pra vocês terem noção. Eu nunca parei para pensar que eu deveria ter uma noçãozinha, pelo menos antes de entrar, mas entrei sem ter noção nenhuma. Enfim, quando eu comecei eu achei tudo muito difícil, então eu tive muita dificuldade, né? E é muito mais fácil você aprender as coisas com 20 anos do que depois dos 30 e poucos, né? E eu não tive assim tanta facilidade, eu me lembro que eu senti medo, né? Senti muito medo de não conseguir. E eu fui comentar com uma amiga, eu estava conversando com uma amiga e ela já era habilitada e falei com ela assim, tem horas que eu sinto muito medo, parece que eu não vou conseguir, né? Me abrindo, né, para poder ouvir uma palavra para me ajudar. A pessoa a amiga estava até tentando me ajudar, só que entrou alguém de repente na conversa, esse convidado, e falou assim, você nunca vai conseguir nada, você tem medo porque você não tem fé, não pode ter medo, tem que pegar e fazer. Aí eu fiquei pensando, gente, quanta falta de sabedoria, né? Lógico que eu, uma mulher mais madura, não ia me afetar a palavra dessa pessoa, mas dependendo de como quem a gente fala, sim, se fala aí com um adolescente, né? A gente pode até travar uma pessoa, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nem sempre medo é falta de fé. Às vezes a pessoa está com medo porque está sentindo um pouco de dificuldade. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus e falar a palavra certa ou não falar nada, porque a gente pode até impedir uma pessoa de conquistar algo dependendo do que a gente fala. Só que eu agi assim, falta de sabedoria da pessoa e aquilo não me afetou. Mas eu fiquei pensando quantas pessoas, né, escutam coisas assim e ficam travadas e depois não conseguem conquistar as coisas. É que eu não tenho fé, não consigo ter fé, não consigo acreditar. E param, né, no meio do caminho, desistem das coisas, se julgando como pessoas sem fé. E hoje, observando, né, essa passagem de Pedro andando sobre as águas, eu vi que poucas horas antes ele viu Jesus multiplicar pães. Então ele acreditava em Deus, ele tinha fé em Jesus, ele viu Jesus multiplicar os pães e os peixes ali na frente dele. Ele tinha vivido já experiências com Deus. Assim como Elias, né, que
fez descer fogo do céu e depois sentiu medo, né, por causa de Jezabel, foi se esconder numa caverna. A gente vê que homens de Deus, mulheres de Deus, biblicamente falando, também sentiram medo. As pessoas sentem medo porque são seres humanos, porque são normais. O que a gente vai fazer diante desse medo? Vai parar? Vai travar? Não. A gente tem que clamar por Jesus para que Ele venha, segure nossas mãos, nos resgate, para que a gente possa voltar a andar sobre as águas. Ou seja, no meu caso, eu me lembro que as coisas começaram a dar certo, a fluir, eu comecei a entender melhor e consegui, né, passar na prova da autoescola a partir do momento que eu entreguei a situação na mão de Deus. A partir do momento que eu orei assim, Senhor, eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer, a minha parte eu estou fazendo. Se eu não passar, se eu não conseguir, porque não era da tua vontade, porque não era o momento, porque não era para ser, então eu entrego nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor que me ajude e que eu passe na prova. Mas se eu não passar, me dê estrutura para poder suportar. Então eu estava preparada para tudo, porque entreguei para Ele a situação. Eu não queria ter certeza de nada, eu queria só ter a certeza de que Deus estava cuidando de tudo e que Ele ia fazer da melhor forma. E Ele me abençoou e eu acabei conseguindo. Foi muito difícil, depois mais para frente eu faço um vídeo somente falando sobre isso, porque muita gente passa, né, por essa situação, muita gente tem medo. Tem a questão também das pessoas que tiram a carteira e depois não conseguem nunca pegar no carro. Eu tenho uma amiga que tem carteira há 10 anos e não dirige. Enfim, eu senti medo, né? Mas a partir do momento que eu acreditei que Deus ele tinha o controle da situação, que Ele ia cuidar de tudo da melhor forma, eu não tive mais espaço para o medo. É questão de foco, né? Onde que estava o meu foco? Na situação, na minha dificuldade, na minha fragilidade, entendeu? A partir do momento que eu tirei o foco da situação, do fato de que eu entrei na autoescola sem saber de nada, do fato de que eu estava com dificuldade, do fato que para mim estava sendo muito difícil, e comecei a acreditar que Deus ele estava cuidando de tudo, que Jesus ia abençoar e que Ele ia fazer o que fosse melhor para mim, aí as coisas começaram a fluir. Então, muitas vezes a gente precisa disso, de tirar o foco. A gente às vezes fica muito focado no nosso problema, na nossa dificuldade. A gente escuta desde criança: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga para o teu problema o tamanho do seu Deus. Essa frase é muito profunda, porque na hora que a gente está ali na situação onde a gente precisa realmente virar pro problema e dizer o tamanho do nosso Deus, a gente não fala, a gente vai reclamar com Deus o tamanho do nosso problema. Então nós precisamos entender isso, que sentir medo é normal. A gente precisa tomar cuidado com a nossa reação diante do medo. Ou seja, que naquele momento que a gente se desestabilizar e sentir que a gente está sucumbindo, submergindo, que a gente possa clamar por Jesus, que Ele, assim como Ele fez com Pedro, imediatamente vai vir, vai segurar na nossa mão e vai nos ajudar. Amém? Bom, era essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Se você ainda não for inscrito no meu canal, eu te peço que você se inscreva, dê um like nesse vídeo para que a gente possa continuar aprendendo juntos sobre a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, o seu dia e tchau, tchau!